Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Boa noite e paz seja com todos. Já não vou mais falar sobre o culto gravado. Hoje nós começamos do começo, como eu sempre falo, dízimo e oferta. Eu já tenho falado nesses últimos tempos, tem aparecido na mídia, nas, em reportagens especiais, a, vamos colocar assim, a ganância de alguns que anunciam o Evangelho. Isso acontece. Isso acontece em todo tipo de coisa. Mas dízimo e oferta não é uma barganha, uma troca, um investimento, uma aplicação. É amor e fidelidade a Deus. Eu sempre falo isso e tenho falado isso. Amor e fidelidade a Deus. Quando nós entendemos isso, fazer, cumprir a nossa parte desse compromisso de dizimista e ofertante passa a ser extremamente confortável e traz uma alegria, uma felicidade. Então, você que me ouve e vê, assiste, e todos que vão assistir a algum momento, dízimo e oferta é uma coisa muito simples, para ler mais fácil. Dízimo e oferta é uma coisa muito simples. É uma decisão que tomamos por amor e fidelidade a Deus. Simples, né? É você e Deus, eu e Deus. Feche os seus olhos, segure em sua mão o que você tem. Se não tem nada, erga sua mão, participe da oração, nunca perca a oração. O meu lema é: oração funciona. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós glorificamos a Ti. Senhor, sabemos, ó Deus, que todo compromisso fechado o Senhor cumpre. Pai amado, temos a nossa parte a cumprir. E agora, Senhor, colocamos em Tuas mãos dízimos e ofertas, com alegria, com felicidade, por amor e fidelidade ao Senhor. Recebe, Pai, o Teu dízimo, a nossa oferta, e tem misericórdia de nós. Misericórdia, Pai, de todos que trabalham e aqueles que não. Abençoa, Senhor, a produção e abençoa com portas abertas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre uma coisa que, se formos parar para pensar, para falar, para analisar, para estudar, para meditar, nossa, tem tanta coisa para falar, né? Hoje, na atual geração, na atual situação do mundo, eu acho que é um dos versículos mais difíceis de se cumprir. O mais trabalhoso, o mais complicado, o mais, às vezes até doloroso para cumprir. Nós vemos em todas as áreas falta de compromisso, falta de dedicação, todas as áreas. Empresas não conseguem contratar funcionários, e não precisa ir muito longe, é só colocar na internet uma pesquisa. Quando alguém vai trabalhar, fica 1, 2 dias e vai embora. Às vezes pede demissão por mensagem. Outras nem sequer aparecem mais. Eu coloquei que talvez seja um versículo dos mais complicados de se cumprir. Está lá em Lucas 9:23.
Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Jesus falando assim: E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia sua cruz e siga-me. Quando eu falei que é um dos mais difíceis hoje de se cumprir, principalmente na parte negue-se a si mesmo. É um ensinamento muito claro do Senhor. Negue-se a si mesmo. E é uma coisa tão difícil de fazermos. Negar a nossa vontade, o nosso querer, o nosso desejo, às vezes os nossos sonhos. Negar. Lançar fora, deixar para lá. Quando nós pensamos, e a maioria fala, a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável. A palavra fala. Mas se ela é assim, por que nós lutamos contra a vontade de Deus? Querendo a nossa vontade. Nós somos frágeis. Um tropeço, uma batida de cabeça, morremos. Nós somos frágeis. Um organismo microscópico nos deixa de cama. Nós somos frágeis. A nossa visão vai só até ali na parede. Somos pequenos. Mas nos achamos espetaculares. E a nossa vontade é o que vale. Porque na final é melhor. Ou só a minha vontade é a melhor. É assim que nós agimos ultimamente. E a sociedade está cheia. Uma correção vinda de Deus não se aceita porque não se mescla a vontade da pessoa. A palavra, o Evangelho, ele confronta para que nós venhamos a melhorar para chegarmos ao céu. Ele confronta. Ele nos aperta. E o negue-se a si mesmo é uma coisa difícil. Tem que fazer mesmo na força. E não é só negar os sonhos, a vontade, o querer. É negar também a parte ruim que somos. Porque nós herdamos o pecado. E enquanto nessa terra, a nossa carne tende para o pecado. E se não vigiamos, nós cumprimos com alegria o pecado. Tem muita gente que fala, não, é horrível. Não, o pecado é bom, senão o mundo não pecaria. Consegue entender isso? Porque as consequências são espirituais, não são físicas. O problema é espiritual. Entende isso? Então nós reiteramos o pecado, às vezes um único de estimação guardadinho, mas não negamos a nós mesmos. Tomar a nossa cruz, tomar a cruz de cada um, é viver a vida nesse negar que é o matar a carne todos os dias. Acordou? Primeiro pensamento: Senhor, ajuda-me, me dá autocontrole, para que eu negue a mim mesmo. Todo dia, ao acordar. Porque dias acontecem em que levantamos irritados. Ah, não, eu não. Todo ser humano é assim, por nada. Dormiu descoberto. E naquele dia tudo é ruim. Pode ter a melhor comida, é ruim. Pode ir tranquilo para ir e voltar, foi ruim. É o negar-se.
É o colocar a vontade de Deus acima da nossa vontade, carregar a nossa cruz, que é esse trabalho diário de sermos aquilo que Deus nos fez e não aquilo que nós nos transformamos com o pecado. E nós sabemos que ninguém chega a Deus senão por Jesus Cristo. Então, quando ele fala, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga, é para a gente chegar lá no céu, eternamente salvo. Tudo que está aqui vai ficar aqui. Nós nascemos sem nada e com certeza não levaremos nada daqui. Mas durante esse tempo, o nascer e o partir, nós temos que aplicar e viver esse versículo. Negamos a nós mesmos. Volto a falar pela terceira ou quarta vez, não é fácil, é trabalhoso. Mas se o Senhor falou, é porque nós conseguimos. Ele não dá nada, não coloca nada, não fala nada que nós não possamos suportar. Só que é uma questão de escolha. Todas as coisas da nossa vida são escolhas. O levantar hoje, no horário determinado, foi uma escolha. O levantar depois do horário foi uma escolha. O que vamos comer é uma escolha. Então nós podemos escolher negar a nós mesmos, seguirmos a Cristo, que nos leva para o céu. Ele distribui bênção, sim, com certeza. Cura, restauração, proteção, livramento, bênção material. Ele faz, ele dá, sim. Mas não foi para isso que ele veio. O Senhor veio para nos salvar. É isso a única coisa que conta. Para voltarmos a viver com Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, toda a eternidade. Foi para isso. E o que você escolhe? Vamos com a onda desse mundo que todo mundo mimimi, 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 mimimi. Vamos com a onda desse mundo que qualquer coisa é uma ofensa, qualquer coisa é uma agressão. A palavra de Deus nos confronta todo dia. Só que também tem um registro, né? Escolheram as trevas porque assim as más obras não aparecem na luz, condenando a pessoa, condenando aquele que fez errado. Qual é a sua escolha? Qual é a nossa escolha? A minha escolha. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós glorificamos a Ti, Senhor. Pai amado, sabemos que o Senhor nos criou para sermos perfeitos, para termos vida eterna, mas um dia o pecado entrou e contaminou tudo e todos que vieram depois. E por conta disso, o mundo hoje, ele faz loucuras, ele fala loucuras, pessoas vivem como bem entendem, pessoas vivem como querem. Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, ajuda-nos a fazer o certo, a escolher o certo. Ajuda-nos, Pai. Pelo Teu Santo Espírito, Senhor, que consigamos negar a nós mesmos, porque nós queremos viver eternamente, e o viver eternamente é com o Senhor. Então a escolha é pelo Senhor.
Mas ajuda-nos, ó Deus, porque às vezes parece-nos muito maior, muito mais difícil. Que nós possamos entender que a nossa vontade, mesmo parecendo maravilhosa, não é nada. As nossas coisas não são nada. Senhor, tem misericórdia de nós e ajuda-nos, Pai. Tem misericórdia de nós e socorre-nos, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe. Paz seja com todos. Até o próximo culto. Glória a Deus. Glória a Deus.